Atenção, quem é mais velho? Cole ou Klaus? Quantos anos Cole tem? Em qual temporada Cole volta? Cole Michelson é bruxo e vampiro ao mesmo tempo? Qual a data de nascimento de Cole Michelson? Qual o signo de Cole Michelson? Quem é Davina para Cole Michelson? Olá, imortais! Este vídeo é muito pedido aqui no canal e todas essas perguntas são as favoritas dos fãs do personagem que iremos falar. A gente sabe que sua família é enorme, mas talvez ele seja apenas um irmão em busca de atenção. Bem-vindo à história de Cole Michelson. Século X. É estranho que a América nas histórias de Os Originais e Diário de um Vampiro já era descoberta, e o que viria a ser Mystic Falls nos tempos atuais, já que nosso personagem nasceu no século X. E será que ele nasceu antes ou depois da criação do Reino da Inglaterra, que foram os descobridores da América, por causa de sua unificação em 1927 d.C.? O mais estranho nisso é que a Inglaterra, para chegar a ser um reino, teve muitas guerras entre estrangeiros e o povo inglês, porém também entre os próprios mini-reinos que existiam na época, e que eram 7. São eles: Wessex, Mercia, Sussex, Northumbria, Essex, Kent, Anglia Oriental. Isso tudo no século X, no tempo em que Cole nasceu. E assim como a Inglaterra teve 7 reinos para criar um grande império, Esther e Michael Michelson, pais de Cole, tiveram 7 filhos em sua união, que são Freya, Finn, Elijah, Nicklaus, mesmo não sendo filho legítimo de Michael, Cole, Rebecca e Henrik. E assim como muitas histórias criadas e vividas pelo homem, sempre tem uma ovelha negra da família que, dentre os 7, Cole Michelson tinha essa fama. Ele mesmo se orgulha do que é, revelando para sua sobrinha Hope com esta frase icônica: as melhores pessoas são ovelhas negras. Porém, isso talvez tenha acontecido por causa de um acontecimento único na vida de uma pessoa, que é a morte, seja você ou os que ficaram. Quando Nicklaus e seu irmão Henrik foram ver os lobos se transformarem, Henrik foi morto por um dos lobisomens transformados, e sua mãe Esther, que ao perder o filho mais novo, Henrik, decidiu que nunca mais iria passar por essa dor outra vez. Ela, sendo uma bruxa, juntamente com seu marido Michael, tomaram uma medida drástica para proteger o restante de sua família e realizou o feitiço da imortalidade, depois de tanta insistência de Michael. Ela então deu aos seus filhos vinho misturado com o sangue de Tátia, que, sendo a doppelganger de Amara, a primeira mulher imortal do mundo, já que seu sangue era uma ferramenta poderosa para os feitiços de uma bruxa. E o próximo passo exigia muita coragem, mas como Michael confiava no conhecimento de sua mulher, cumpriu o objetivo proposto, que era matar seus filhos. Dando certo, eles reviveram e mais tarde o pai forçou todos os seus filhos a se alimentarem de sangue humano, o que fez com que todos eles se transformassem em vampiros. Mas não eram vampiros comuns, simplesmente os vampiros originais, a primeira linhagem da espécie segundo a história da trama no ano 1001 d.C. Cole era especial antes mesmo de se tornar vampiro, pois ele tinha poderes bruxos, assim como sua mãe, e adorava a emoção e adrenalina que seus poderes lhe proporcionavam. Porém, ao se transformar em vampiro, perdeu todas as emoções quando seus poderes se foram com a imortalidade adquirida, mas voltou a sentir a mesma sensação quando mordia suas presas de forma violenta. Ele parecia gostar dessas sensações e aparentemente estava tudo bem até descobrir pela boca de seu irmão Klaus que sua mãe havia sido morta pelo seu pai, Michael, e que ele estava atrás dos filhos agora. Então todos os membros da família agora tinham que seguir em frente. 1002 d.C., França. A fuga com seus irmãos demorou meses e ele se alimentou de sangue humano, perdendo a paciência quando tinha que guardar os corpos, até que Elijah explicou que se aquela notícia se espalhasse, chegaria nos ouvidos de seu pai. Não concordando com o irmão, queria que o grupo se dividisse, sendo apoiado por uns e descartada a hipótese por outros, assim como Elijah, que o lembrou do pacto que fizeram com os outros irmãos, que permaneceriam juntos para sempre. Nessas idas e vindas de se alimentarem,
descobriram que uma caravana atacada era de nobres. Então pegaram suas vestes finas e chiques para se passarem por eles e viver uma vida melhor a partir daquela oportunidade. Mas como nem sempre tudo são flores, algum criado ouviu a conversa deles, porém, com segunda intenções, disse que os ajudaria para entrar no mundo nobre. Cole queria fazer de sobremesa, porém, após voltarem, decidiram deixá-lo vivo. Então Lucien conseguiu apresentá-los para o conde. Entretanto, quase foi morto, realmente por ousar tocar em Cole Michelson. Selando secretamente uma trégua com humanos naquele ano, Klaus foi surpreendido por Lucien ao saber que Cole começou a festejar indiscriminadamente com os aldeões locais, levando-os a acreditar que estavam sendo atacados por demônios, e que assim os Michelson não seriam capazes de ficar muito tempo neste conforto na nobreza francesa. E como dito, Cole foi reconhecido por uma vítima que sobreviveu, e pior, ele era filho de um conde, Tristan, fazendo os Michelson fugirem da França e se estabelecerem na Toscana, Itália. Tudo isso pelo comportamento deles, e ainda mais ao saberem da transformação de Aurora e Lucien. Cole realmente estava se mostrando um problemão. 1114, d.C., Itália. Na Europa, a família Michelson teve uma passagem muito expressiva pela criação de outros vampiros, e sabemos que Klaus foi um dos principais a concluir transformações. Mas seu meio-irmão não ficou para trás nessa época, e juntos tornaram os originais famosos com essas ações. Porém, Klaus, Elijah e Rebecca estavam separados de Cole e só ouviram rumores de sua impetuosa fome por sangue e transformação. Entretanto, ao se juntar à sua família na Itália, foi a uma festa na casa de um caçador de vampiros chamado Alexander, que reconheceu sua forma imortal e o apunhalou em um ataque surpresa, sendo revivido depois por seu irmão Klaus. Séculos se passaram após a primeira morte e vida de Cole, que se isolou ainda mais de sua família, se aproximando das bruxas para tentar recuperar sua conexão com a magia que perdeu ao se transformar em vampiro. Uma de suas passagens em busca de seus poderes bruxos de volta, a visita a uma tribo na África no século XIV, onde aprendeu sobre ervas medicinais e remédios de um xamã em Uganda, e também virando especialista na prática de Camaya, na viagem à Arábia, apesar de não poder usá-lo pessoalmente como vampiro. Também nessa época ouviu sobre o imortal Silas e como ele traria o fim dos tempos, e esses assuntos vieram de todas as bruxas com quem conviveu, ficando marcado em sua mente e trajetória, chegando a dizimar um grupo de pessoas que estavam fazendo um culto em adoração a Silas. E após matar todos, acreditou que ele nunca se levantaria para cumprir o que tinha ouvido. Já no século XVII, se aproximou das bruxas no Haiti. 1702, Cádiz, Espanha. Michael é o terror de sua família nesse exato momento da trama, sendo conhecido como o vampiro que caça vampiros. Porém, ele só queria matar Klaus, que havia mentido para seus irmãos que Michael é quem tinha matado sua mãe Esther, quando na verdade foi Klaus quem a matou. Klaus morria de medo de seu pai, e por causa desse medo, teve que tomar uma atitude quando Cole, em 1702, fez ataques violentos que repercutiram na Espanha, trazendo seu pai direto para a família, que queimou o país atrás de seus filhos, chegando a decapitar o cavalo de Klaus. Numa atitude drástica para conter Cole, Elijah e Klaus procuraram por ele, o encontrando em uma taverna onde ele bebia e se esbaldava com os humanos, sem se preocupar com o que estava por vir, se recusando a fugir, pois acreditava que seu pai estava atrás de Klaus. Seus irmãos insistiram e Cole resistiu, sendo subjugado por Elijah, e mesmo prometendo que aquela traição não passaria em vão, ele foi apunhalado e neutralizado, sendo enviado da Europa para o Novo Mundo, na fuga da família original para Nova Orleans, estando com Klaus até o século XIX. 1821. A volta de Cole. Um novo pupilo estava sendo preparado por Klaus, porém ainda não tinha sido transformado por ele, e seu irmão Elijah colocou este pupilo chamado Marcel sob sua proteção de Klaus. E a falta de Marcel Gerard em seu convívio fez com que Klaus trouxesse de volta à vida seu irmão Cole. Como Klaus o havia apunhalado, deixou um banquete para ele se alimentar como forma de desculpas,
fazendo com que Elijah sentisse sua presença, e ao ir até o caixão do irmão, viu que ele já estava acordado e se alimentando do presente de Klaus. Sem Elijah, os dois saíram e devastaram um prédio, a qual a contagem de corpos deu 46, com Cole revelando que foram mais, porém eles não olharam no sótão. A discussão do renascimento de Cole entre Klaus e Cole esquentou e Elijah queria devolvê-lo ao seu sono profundo, porém quando Elijah disse que o faria, Klaus acalmou Elijah e enquanto Cole achava que Klaus estava o defendendo, recebeu uma nova punhalada, voltando para seu sono eterno. Elijah agradeceu a Klaus, dizendo que Cole seria uma má influência sobre ele. 1900, Nova Orleans. Em 1914, uma guerra começou a se formar entre as bruxas da cidade de Nova Orleans, na América, por causa de dois Michelson. Algumas bruxas seguiam Klaus, mesmo sabendo que se ele dominasse, elas seriam erradicadas, e outras seguiam Cole, que foi libertado outra vez por Klaus em 1901, vivendo na cidade com seus irmãos. Criou então fortes laços com bruxas de Nova Orleans, e dessa vez não mataria, pois com essas tinha uma consideração maior para não traí-las e feri-las. Cole traçou um plano onde ensinou duas bruxas a conjurar a Camaia, para fazer objetos obscuros, a fim de que pudesse usar mesmo sendo vampiro, e conseguir ferir Klaus e livrar a cidade dos planos dele, libertando assim as bruxas para conviverem com eles e esperando que suas pupilas, Mary Alice e Astrid, estivessem à altura para fazer os feitiços, que o ajudassem no esconderijo secreto em uma tumba no cemitério Lafayette. Porém, elas falharam por causa de um diamante maior que não possuíam, mas conheciam uma senhora que obtinha a joia e estava numa igreja certa noite, na Santa Missa, fazendo com que Cole fosse atrás dela e não somente matasse todos que estavam na igreja. Pensando estar livre para achar a peça na casa da senhora que agora estava moribunda, mas ao sair e deixar as duas na casa, Cole deu de cara com Klaus, sendo pego pelo irmão e fazendo com que as bruxas que estavam ao seu lado ficassem presas na casa para sempre, chegando a ficarem doidas com outras bruxas que foram exiladas na casa junto com Mary Alice e Astrid. Cole e seus irmãos estavam juntos sob a tutela de Klaus, mas faltavam alguns irmãos por perto, e uma dessas irmãs era Freya, a mais velha, a qual Cole não lembrava muito, mas ela se aproximou dele na sua volta para sua família, e na conversa viu que ele estava com planos audaciosos para acabar com Klaus. Na noite de Natal de 1914, ele entrou com Freya na festa, mostrando que a noite seria favorável para ele pegar o diamante, e mesmo que ela ficasse tentada a ajudá-lo, ele sentiu que ela poderia, e não o ajudou. Subiu até o quarto de Klaus tentando achar o diamante modelo que faria com que ele o derrotasse de uma vez. Porém foi visto por Rebecca, e ela o tranquilizou dizendo que não contaria a Klaus, e que ele voltasse à festa para que ninguém sentisse falta dele. Só que Rebecca o entrega na frente de todos, e Klaus o coloca para dormir novamente, e seu caixão segue sendo levado com ele para todo lugar que ele vá, tanto que em 1919 seu pai os encontra e tiveram que fugir às pressas, e mesmo assim Klaus o levou, e só foi acordado 100 anos depois, por Elijah, já em Mystic Falls. Cole Michelson aparece na terceira, quarta e quinta temporada de Diário de um Vampiro, sendo uma espécie de anti-herói e antagonista. Entretanto, ele é o protagonista da curta série da web, The Originals, The Awakening. Na quarta temporada de Diário de um Vampiro, demonstrou seu horror a Silas e foi inflexível em detê-lo, antagonizando a gangue de Mystic Falls, parando somente a trégua proposta pela Helena Gilbert, que foi uma jogada para matar Cole pelas mãos de Jeremy Gilbert, e sendo visto novamente no outro lado, na quinta temporada, que estava entrando em colapso devido ao surgimento de Marcus, expressando seu medo do fim dele e dos seres sobrenaturais, a Matt Donovan, pedindo a ele para avisar a todos que estavam vivos. Ele foi liberto do outro lado somente na segunda temporada da série Os Originais, através de sua mãe Esther, que o ressuscitou no corpo de um jovem bruxo, chamado Caleb Westphal, onde ajudou brevemente sua mãe e seu irmão Finn, também recém-ressuscitado, e se apaixonou pela jovem bruxa Davina Clare, seguindo seu próprio caminho, vindo a se juntar com seus irmãos Klaus e Elijah, onde o trio acabou de vez com seus pais, Esther e Michael.
Finn se vinga de Cole, aplicando o feitiço mortal, fazendo com que Cole entre no mundo dos mortos pela segunda vez. E após diversas tentativas de Davina, sua namorada, conseguiu trazê-lo de volta, mas de uma forma a qual o pagamento por isso seria altíssimo. A morte de Davina pelas mãos, ou melhor, pelos dentes de Cole, que no momento estava como um bicho sedento pelo sangue de sua amada, e só voltou ao seu raciocínio após a morte involuntária por parte dele. Após passarem por apuros nas mãos de Marcel, que agora se tornou um vampiro original, e ser salvo por Freya para que ficassem vivos, ele volta da França curado da mordida de lobisomem tóxico de Marcel, para reencontrar Davina e viver mais uma aventura juntos, revelando-se que 7 anos depois, eles se casaram. Apesar de toda a loucura nesses anos, de vida ou morte de Cole, ele tem um momento ímpar, mostrado nos 4 episódios da websérie The Originals The Awakening, revelando como Cole como personagem principal, e algumas curiosidades bem legais envolve este momento, que nos foi dado como presente pela produção de Os Originais. Vamos a elas? Os capítulos foram escritos por Karina Edley Mackenzie e dirigidos por Matt Hastings. Cada webisódio tem 2 minutos de duração. Mary Alice Clare parece ser uma bruxa ancestral de Davina, mostrando assim que Cole ajudou a família de bruxas Clare por mais de um século. Toda a websérie é adicionada ao DVD da segunda temporada de Os Originais, como um recurso especial. Os episódios da websérie são os únicos sem classificação. Os eventos do mapa dos momentos de 1914 se conectam simultaneamente à parte 4, onde as bruxas de Cole estão para sempre presas na casa. Um fato interessante sobre a websérie é revelado por Julie Plec e Nathaniel Buzolit no making-of, a qual as cenas foram cortadas de flashbacks anteriores e dentro do enredo para a ideia de colocá-la no projeto, e que se entrelaçam com a história da série nos dias atuais. Legal, né? E tudo que conseguimos enxergar em Cole Michelson é que sua história nunca foi sobre ser violento ou assédio por morte sem sentido, mas, como em muitos casos, ser ovelha negra da família e a busca por atenção. Gostou da história de Cole? Mas tenho algo importante a te falar. Como você já sabe, a maioria do público que visualiza nossas histórias não é inscrita no canal e nem deixa o like, e às vezes gosta do nosso conteúdo, mas esqueceu de clicar no botão inscreva-se e ativar as notificações para receber o melhor conteúdo sobre romances sobrenaturais e imortais aqui na plataforma. Então te convido a fazer isso, se não é inscrito, ou de compartilhar para pessoas que amam as histórias dos personagens e curiosidades deste universo. E deixe seu like. Lembrando que toda sexta tem vídeo no canal. E como sempre, até a próxima! Romances Imortais.